Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós nos curvamos diante do Senhor. Reconhecemos toda a nossa fraqueza, nossa indignidade e nossa absoluta necessidade da Tua graça. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que fale conosco, que nos encha com a Tua presença, em nome de Jesus. Nos prepara para a Tua volta, Senhor, e fale aos nossos corações. No Teu precioso e santo nome nós oramos e agradecemos. Irmãos e irmãs, eu queria dar uma lida com os irmãos em 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4. Segundo Coríntios capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Vamos ler Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 15, irmãos. Romanos 6, a partir do verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza, e da maldade para a maldade, assim ofereci agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos da justiça, em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria ler também com os irmãos Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Gênesis 28, vamos ler a partir do versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto.
tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te he referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, Senhor, o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada em que empreendo, e me der pão para que coma, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus, e de tudo quando me concederes, certamente te darei o dízimo. Aí mesmo no capítulo 29, irmãos, Gênesis 29, vamos ler alguns versículos aí do capítulo 29, a partir do versículo 15. Gênesis 29, verso 15. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me qual o teu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê uma vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu Lia, a sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: que é isso que fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrido a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Irmãos, o meu encargo para esta tarde é falar um pouco com os irmãos sobre santificação, tá? Esse assunto de santificação é um assunto muito amplo, tá? Dentro desse assunto de santificação, eu queria falar um pouco com os irmãos sobre alguns elementos que estão dentro do processo de santificação, tá? Eu queria falar um pouco sobre transformação de caráter, eu queria falar um pouco sobre quebrantamento, sobre o aperfeiçoamento da nossa fé, eu queria falar um pouco sobre serviço, mas eu queria começar esse assunto falando um pouco sobre a transformação da nossa natureza, tá? Todos nós conhecemos a história de Jacó,
Todos nós sabemos quem é Jacó, o que ele fez para obter a bênção do pai dele. E é importante dizer, quando a gente estuda a vida de Jacó, existem algumas figuras nas escrituras que na verdade elas refletem o que nós somos. E Jacó é uma dessas pessoas, tá? Quando a gente estuda a vida de Jacó, o livro de Gênesis, o Espírito Santo, ele está tentando nos falar do que Deus é capaz de fazer na vida de um pecador. Alguém que tem uma natureza caída, alguém que é um trapaceiro, e Deus é capaz de transformá-lo num príncipe. É isso que a Bíblia, é isso que o Espírito Santo quer nos falar com a vida de Jacó. Agora, irmãos, como que se dá esse processo essa transformação, de deixar de ser um trapaceiro para se tornar um príncipe? Isso é um processo longo, tá? Eu não creio assim que existe uma teologia que acredita que a santificação ela é um processo súbito, tá? Você crê em Jesus hoje, a partir de hoje você não é só justificado pela fé, como você já está santificado. Eu creio na santificação como uma posição. Nós que cremos em Jesus somos colocados numa posição de santidade. Nós somos separados para o Senhor, nós somos dele, nós pertencemos a ele, mas ainda existe um longo trabalho de santificação a ser trabalhado em nosso caráter. Eu creio nisso, tá? Porque se a santificação, se nós quando crescemos em Jesus, fôssemos imediatamente santificados, então o que nós estaríamos esperando para ser arrebatados? Nós ainda, o que nós estamos fazendo aqui hoje ainda? Nós ainda estamos nesta terra esperando que o Espírito Santo termine o trabalho de formar Cristo em nós. Então, se não fosse por isso, nós já deveríamos ter sido arrebatados, tá? Deus não é um Deus, desculpe usar essa expressão, Deus não é um Deus masoquista que gosta de nos bater, que gosta de nos açoitar e nos ver sofrer. Esse não é o Senhor. As experiências de sofrimento que nós passamos, elas visam unicamente formar Cristo em nós. Tá? Irmãos, como que se dá o processo de transformação do caráter e da natureza de um cristão? O processo de transformação de uma pessoa, ela começa com consagração. Tá? Quando nós cremos em Jesus, precisamos agora nos consagrar a Ele. Aquilo que está lá em Romanos capítulo 12, quando Paulo diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós nos consagramos ao Senhor, o Espírito Santo, então, ele encontra em nossa vida o terreno adequado para trabalhar Cristo em nós. E como é que o Espírito Santo faz esse trabalho de formar Cristo em nós? Como que é esse trabalho? Irmão, na verdade, o Espírito Santo, ele providencia nas nossas circunstâncias diárias uma série de situações para nos fazer aquilo que o irmão Carlos falou ontem: negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguirmos o Senhor. Lá no livro de Mateus, quando o Senhor Jesus diz assim: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me, pois quem amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Que vida é essa que o Senhor Jesus diz assim: aquele que amar a sua vida? Que vida é essa? É a vida da nossa alma. E quem é a nossa alma? O que é a nossa alma? A nossa alma, ela é a sede da nossa personalidade. A nossa alma é o que nós somos. Mente, vontade, emoção. Você é a expressão da sua alma. Então a nossa alma, durante toda a nossa vida neste mundo, tudo aquilo que nós herdamos dos nossos pais, a sua natureza caída, a nossa forma de pensar, de agir, a nossa alma está saturada com uma série de coisas que é extremamente aversa à natureza do Senhor Jesus. O que é que o Senhor Jesus tem que fazer agora com a nossa alma? Ele agora tem que mortificar a nossa alma. A nossa alma agora, ela tem que passar por um processo de mortificação e de ressurreição.
Quando nós passamos por experiências difíceis, muitas vezes na sua circunstância, você é insultado, você é injustiçado, você é perseguido, você é espizinhado, você é humilhado. Muitas vezes. Eu gostaria que alguém me dissesse que não passa por essas experiências. Todos os cristãos passam por essa experiência. Mas é importante, quando nós passamos por essas experiências, sabermos que o Espírito Santo está gerenciando essas experiências. O objetivo do Espírito Santo, quando nós passamos por essas experiências, é fazer com que nós neguemos a nós mesmos e tomemos a nossa cruz. Agora, irmãos, tomar a nossa cruz é um ato voluntário. Deus não obriga ninguém a tomar a cruz. Ele diz: quem quer vir após mim? Isso é uma escolha. Todos os dias, na sua experiência diária, você vai ter a oportunidade de fazer escolhas. De negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz e seguir após o Senhor. Ou de não negar a si mesmo, de não tomar a sua cruz e de não seguir o Senhor. Irmão, o que é que acontece com um cristão se ele caminha durante muitos anos e ele não experimenta a operação da cruz na sua experiência diária? Os anos da vida dele vão passar e aquele cristão, quando ele já deveria ter o estágio de amadurecimento, de maturidade, o que é que vai acontecer com ele? Ele será um bebê de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 40 anos, de 50 anos. Por quê? Porque o crescimento da vida espiritual, ela se dá com a mortificação da nossa velha natureza e o crescimento da vida de Deus em nosso espírito. Isso é a maturidade cristã. Maturidade cristã é quando nós morremos e damos lugar a que Cristo vive através de nós. Você se lembra que Paulo disse isso aos Gálatas? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E o morrer e o viver que tem na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Aquilo ali o que a gente pode chamar de vida cristã normal. Paulo era um cristão normal, porque ele aprendeu a tomar a sua cruz todos os dias da sua vida. Ele era um cristão normal. Se nós vivemos uma vida cristã e não aprendemos a tomar nossa cruz diariamente, nós estamos vivendo uma vida cristã anormal. Irmão, as dificuldades, as lutas que você passa na sua experiência diária, seja dentro da vida da igreja, seja no seu trabalho, seja dentro do seu lar, você tem que entender que existe alguém que está gerindo a sua experiência. É o Espírito Santo. Irmão, existe uma coisa na vida cristã que quando nós perdemos, é impossível recuperar: o tempo. Se você desperdiça os anos de sua vida com o seu ego, aqueles 10 anos, aqueles 20 anos que você desperdiçou com isso, eles não vão voltar mais para você voltar a viver aqueles anos. Aqueles anos foram perdidos. E quando você comparecer, quando aquele cristão comparecer perante o Senhor naquele dia, aquele cristão ele não terá o nível de maturidade que ele deveria ter quando ele compareceu perante o Senhor. Você se lembra que no fim da vida de Paulo ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmão, muitos filhos de Deus, eles perdem o privilégio de completar a carreira cristã. A pior coisa que pode acontecer com um cristão hoje é se ele perde essa oportunidade. Como assim, irmão? Se um cristão, por exemplo, por causa de algum pecado que ele comete, você sabe que existem pecados para a morte. Se um cristão ele morre antes de completar a carreira, naquele dia, no tribunal de Cristo, ele terá sérios problemas. Porque ele não será quem o Senhor esperava que ele se tornasse. Existe uma profecia no livro se não me engano, no livro de Oséias, que fala lá de um processo de derreter a prata. Uma irmã, na história, um dia estava lendo aquele texto, e ela ficou curiosa com aquele texto, né, que fala do ourives, de como ele derrete o ouro e a prata. Então ela foi numa daquelas casas que se trabalha com ouro, para poder observar como é que era aquilo. Aí ela chamou o ourives e pediu a ele para ver como é que era derretida a prata. Aí o ourives pegou uma quantidade de prata e colocou para derreter no fogo. E aí ela ficou observando e aquela prata derretendo, e ela observando e aquela prata derretendo, e ela achou que estava demorando demais. E ela disse assim para o ourives, tá bom. Aí o ourives disse para ela, não, só está bom quando eu conseguir ver o meu reflexo
através da prata. Irmão, isso lhe diz alguma coisa? Quando você passa por experiências difíceis, muitas vezes você pede ao Senhor que lhe tire daquela experiência difícil. Mas, irmão, Deus só nos tira de experiências difíceis quando Ele olha para nós e vê a imagem dEle refletindo através de nós. É por isso que Deus nos permite passar por experiências difíceis. Irmãos, Deus não é um Deus masoquista. Deus não é um Deus que ama bater nos seus filhos. Eu sempre digo para as pessoas que a cruz não é um fim. A cruz é um meio de obter vida de ressurreição. Então, quando nós estudamos a vida de Jacó, a gente vê Jacó, ele foi muito esperto, né? Ele passou a perna no pai dele, passou a perna no irmão dele e desceu para Padã Arã para fugir da ira do irmão dele. Ele temeu pela própria vida. Mas existe uma coisa muito interessante na vida de Jacó. Antes de Jacó chegar em Padã Arã, Jacó ele passa aquela noite em Betel. E ali em Betel, Jacó se consagra ao Senhor. Isso que nós lemos de Gênesis capítulo 29. Jacó ele se consagra e ele tem aquela visão, aquela experiência, ele vê aquela escada. E ele disse, quão temível é este lugar. É a porta dos céus, é a casa de Deus. Aí Jacó se consagrou, Senhor, se o Senhor me der pão que coma, roupa que me vista, então o Senhor será o meu Deus, e tudo que eu ganhar eu te darei o dízimo. Você acha que essa forma de consagração de Jacó é uma consagração pura? Você acha? Se o Senhor for o meu Deus, eu lhe darei o dízimo de tudo. Você acha puro isso? Não, isso é uma barganha. E Deus não se relaciona conosco com base em barganha. Deus não se relaciona conosco com base numa troca, me dê isso que eu lhe dou aquilo. Não é assim. Deus é um Deus gracioso. Deus ama dar. Independente se você vai dar a Ele ou não. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Só que Jacó ainda não conhecia o Senhor. Ali ele se consagra ao Senhor em Betel e desce para Padã Arã. Quando ele chega em Padã Arã, ele encontra lá o tio dele. Jacó ele era um homem que ele tinha mestrado em trapaça. Não era assim? Mas ele caiu nas mãos de um que tinha doutorado em trapaça, que era Labão, o tio dele. E aí Labão faz lá Jacó faz lá um negócio com Jacó, com o tio dele. E eles acertam que Jacó iria trabalhar 7 anos para casar com Raquel. Quando chega na noite de núpcias, naquela época não se tinha ainda luz, não se usava ainda luz artificial. O pai da mulher entrega Lia lá na porta da tenda. Quando o dia amanhece, que ele abre os olhos, ele estava casado com quem? Com Lia. E aí Jacó ele tem que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Uma coisa muito interessante. Existe um estudo da numerologia bíblica. Isso não tem nada a ver com essas coisas que você vê aí astrologia, essas bobagens. Cada número na Bíblia tem um significado espiritual, tá? Quando você lê o livro de Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo, o número 14 lá, 14 no mês de Abib Nisan, era a data em que o cordeiro seria morto e que Israel iria celebrar a Páscoa do Senhor. Jacó, ele trabalhou 14 anos para casar com a mulher que ele amava. Você sabe o que significa o número 14 ali na vida de Jacó? A operação da cruz. O número 14 ali representa a operação da cruz. Percebe? Porque o cordeiro foi morto na cruz do Calvário. Então, o que o Espírito Santo está falando para nós, naquele texto, nessa situação da vida de Jacó, é que 7 mais 7 é igual a 14, quebrantamento. Aqui, na vida de Jacó, Deus começa um trabalho de quebrantamento na vida de Jacó. Agora, irmão, quando você começa a estudar a vida de Jacó, você vai perceber que existe uma série de detalhes da vida de Jacó que Deus está começando a cuidar para quebrantar. Na verdade, você sabe o que Deus faz com a vida de Jacó? Deus espatifa a vida de Jacó. Você se lembra que depois que Jacó ele sai de Padã Arã, ele chega num lugar chamado Betel. Ele volta para Betel, né? Aí você se lembra que Jacó ele tinha o sogro dele, o Labão, estava enfurecido porque alguém tinha roubado os ídolos dele, não foi assim? Você se lembra que Lia tinha pegado os ídolos do pai, escondido onde? Debaixo da sela do cavalo, não foi assim?
Quando Jacó, aí eles têm aquela discussão e aí Jacó vai embora. Quando Jacó chega em Betel, ele se consagra de novo ao Senhor e o Senhor diz assim para ele: Jacó, fazei com que todas as pessoas da sua casa tirem todos os ídolos e lancem fora. Ali em Betel, Jacó, ele renova a sua consagração ao Senhor. Ele se consagra de novo. Mas tem uma coisa que chama atenção naquela situação, que aqueles ídolos estavam escondidos debaixo da sela do cavalo de Lia, mas Jacó não sabia, não é isso mesmo? Você sabe o que Deus está querendo chamar a nossa atenção com respeito àqueles ídolos escondidos? Deus estava querendo dizer para Jacó que na vida dele haviam muitos ídolos escondidos. E nós podemos não ter consciência de que nós temos ídolos escondidos. Irmão, o que pode ser os nossos ídolos? Aqui, acredito que ninguém aqui deve ter aquela prática de adorar aquelas imagens como os católicos costumam fazer. Mas nós podemos ter outros ídolos que são sutilmente ídolos e nós não percebemos, que nós idolatramos. Nós podemos idolatrar o nosso amor pela nossa mulher. Nós podemos idolatrar os nossos filhos. Nós podemos idolatrar os nossos bens. Nós podemos idolatrar o nosso dinheiro. Nós podemos idolatrar a nós mesmos. Todas essas coisas podem ser ídolos escondidos. E o que Deus faz com ídolos? Deus é um Deus que não gosta de ídolos. Aí você percebe que Jacó, ele continua. Aí Jacó, ele desce, ele sai daquele lugar e ele chega num lugar chamado Val do Jaboque. Eu não peguei todos os textos, porque são muitos textos, senão a gente vai perder muito tempo lendo muitos textos. Mas Jacó, ele chega no Val do Jaboque, ele encontra o irmão dele, Esaú. O irmão Esaú dele perdoa ele, né? Perdoa ele. Jacó fica com medo do irmão dele. Aí você se lembra que Jacó, ele tinha 2 esposas e 2 concubinas, não é assim? Mas existia uma esposa dentre as 4 que Jacó amava mais do que as outras 3. Não era assim? Que era Raquel. Jacó amava extremamente a Raquel e o filho que ele teve com ela. Quem foi o filho que Jacó teve com Raquel? José. Aí você vai ver no texto que quando Jacó fica com medo de sofrer um ataque de fúria do irmão dele, Esaú, aí ele coloca a família dele, as 2 concubinas na frente, coloca ali atrás delas 2, e por último ele coloca Raquel e José. Aí você percebe que nessas atitudes existiam alguns ídolos afetivos secretos no coração de Jacó. Porque as outras eram mulheres dele também, e as outras crianças também eram filhos dele. Ele não podia amar mais um do que outro. Não existe isso, né? Eu só tenho uma filha, mas quem tem mais de um filho, você vai dizer que você ama um filho mais do que o outro? Não existe isso, né, irmão? Então existia alguma coisa errada no coração de Jacó. Aí, o irmão dele vem, perdoa ele, queria dar ele aqueles presentes, ele não aceitou os presentes. Aí Jacó vai para atravessar o Val do Jaboque. Quando ele chega no Val do Jaboque, ele encontra quem? Ele encontra o anjo do Senhor, não é assim? E aí o texto diz que ele luta com o anjo a noite toda, a madrugada inteira. Aí quando chega no fim daquela luta, Jacó está segurando o anjo. E aí Jacó diz para o anjo: eu não vou deixar você partir antes que você me abençoe. Aí o anjo abençoa Jacó, muda o nome dele, mas antes disso, o que é que o anjo faz com Jacó, irmão? O anjo toca na juntura da sua coxa, não é assim? A partir daquele dia, Jacó passa a se chamar o quê? Israel, um príncipe segundo Deus. Mas perceba que existe alguma coisa que muda a vida de Jacó para sempre. Jacó, ele já não anda mais da mesma forma. Como que Jacó anda agora, irmão? Jacó agora ele vai mancar o resto da sua vida. O que é que significa aquela manquedura? O que significa aquilo? Significa que Deus continuou operando o quebrantamento em Jacó. Deus colocou Jacó numa situação tal que o seu ego foi quebrado de tal forma que nunca mais ele iria se levantar da mesma forma. Irmão, um dia Deus vai fazer isso conosco. Um dia Deus vai nos quebrantar a tal nível que o nosso ego não mais se levantará. Você lembra daquele Moisés que lá no Egito ele matou o egípcio? Não foi assim, para proteger o irmão dele? Aí ele passou 40 anos no deserto. O que é que significa o número 40 na Bíblia? Disciplina, 40 anos.
Um homem brilhante, uma mente brilhante, aprendeu todas as ciências do Egito. Física, astronomia, arquitetura, engenharia. Aí Deus pega tudo aquilo e desperdiça lá no deserto. Quebrantamento na vida de Moisés. Aí a gente se lembra que depois que Moisés passa por esse processo longo de quebrantamento, Deus dá testemunho de Moisés e diz que Moisés é o quê? Homem muito manso, de maneira que não havia homem manso como Moisés em toda a face da terra. Esse Moisés manso é o mesmo que matou o egípcio. Irmão, Deus é mestre em transformar trapaceiros em príncipes. E é isso que Ele está fazendo conosco hoje. Não se engane, a luta, seja ela qual for, que você está passando na sua circunstância pessoal, acredite, irmão, o Espírito Santo está cuidando de você. Irmão, a Bíblia diz em Romano que aquele que de antemão nos conheceu, também nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Você sabe quando Deus vai ficar satisfeito? Sabe quando Deus vai ficar satisfeito? Quando Ele olhar para cada um de nós e ver a beleza de Cristo refletindo através de nós. Aí Deus estará satisfeito. Em Filipenses, Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós, Ele mesmo há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o Senhor está fazendo isso conosco. Irmão, é bem verdade que nós muitas vezes atrapalhamos o Senhor nesse processo, ou muitas vezes atrasamos o avanço desse trabalhar do Espírito Santo. Nós podemos fazer isso, não se engane. Nós podemos atrasar e atrapalhar, nós não podemos impedir. Nunca vamos impedir o Espírito Santo de trabalhar Cristo em nós. Nós podemos atrasar até o último minuto, mas nunca iremos conseguir impedir o Espírito Santo de fazer isso. O Espírito Santo, ele não pode perder esse trabalho, tá? Por isso que o texto de Filipenses está dizendo que aquele que começou a boa obra em nós, Ele mesmo há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmão, existe uma pessoa na Bíblia, no Novo Testamento, que é uma pessoa muito especial, tá? O irmão Carlos falou dele aqui, se não me engano, Ailton falou também. É uma pessoa muito especial, chamado Pedro, tá? Você sabe que esse nome Pedro significa o quê, Pedro? Pedra. Uma pedrinha, tá? Uma pedra, se você chegar aí na rua, pegar uma pedra qualquer, você colocar ela na sua mão, você vai ver que a pedra é um objeto bruto, não é assim? Grosseiro, se você passar na sua pele, aquela pedra pode lhe ferir, né? Aquela pedra, ela não tem muito valor, não tem valor nenhum. Se você chegar em uma joalheria tentando vender uma pedra dessa que você acha na rua, você vai receber quanto por ela? Nada, ainda vão te chamar de maluco. Não é assim? Porque não tem nenhum valor. Assim éramos nós. Então, hoje, Deus está transformando essas pedras brutas em pedras preciosas de alto valor. É isso que o Senhor está fazendo hoje. Irmão, você já ouviu falar da transformação do carvão? Você sabe como os diamantes são formados debaixo da terra? Sabe como? Alguém sabe? Oi? Não entendi, meu amado. Muito bem. Tempo, pressão e calor. Irmão, você sabe em quanto tempo um carvão precisa para se tornar um diamante? Alguém sabe? Segundo os geólogos, mais de 1000 anos. Numa temperatura de mais de 1.100 graus Celsius, sob uma pressão de 50 vezes a da superfície da Terra. Os geólogos dizem que as moléculas do carvão, elas são forçadas a se realinharem e elas formam aquela estrutura cúbica até se tornar aquelas pedras de alto valor. Na verdade, parece que Deus, Ele usa essas coisas do mundo natural para transmitir para nós lições espirituais. Você já viu que lá no livro de Pedro, ou é Pedro ou é Tiago, diz assim: não estranheis o fogo ardente que há de surgir no meio de vós, com o fim de provar-vos. Muitas vezes Deus nos coloca no fogo, não é porque Ele quer ver a gente pulando, não, irmão. É porque Ele quer nos transformar em imagem do Seu Filho Jesus. As pressões sobre as quais nós somos colocados, muitas vezes a gente passa por experiências de provação, que a gente implora a Deus para elas acabarem e parece que elas nunca mais vão acabar. Parece que a gente vai viver o resto da vida cristã sob aquele tipo de experiência. Parece que é isso. Mas uma hora aquela pressão acaba.
E pode ter certeza que quando aquelas experiências de provação terminam, você não é mais o mesmo cristão. Você pode ter certeza que um pouco mais de Cristo foi formado em seu interior. Por isso que a Bíblia diz no livro de Coríntios que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Irmão, alguém sabe como é que uma pérola é formada no interior de uma ostra? Sabem? Ninguém sabe não? Uma ostra, quando um grãozinho de areia cai no tecidozinho, naquela carnezinha da ostra, aquilo causa uma irritação nela. Sabe o que ela faz para se livrar daquela irritação? Ela começa a produzir aquele produto em torno do grão, daquele grão de areia, para isolar o grão, e começa a liberar aquele produto, liberar e liberar. Quando ela termina, que ela está em paz, ela produziu uma joia de alto valor. Então, as irritações que você tem, que o Espírito Santo permite que chegue a você, elas visam também produzir algo precioso e de alto valor no seu interior, irmão. Meu irmão, não se engane, não se engane. Não se engane, Deus não está desperdiçando o tempo dele conosco. Não se engane. Ele não voltou ainda porque nós ainda não estamos prontos. A igreja ela está passando por um processo de edificação. O que é a edificação da igreja? É quando Cristo, quando Deus vai conformando a igreja à imagem do Senhor Jesus. Naquele dia, irmão, quando nós comparecermos perante o Senhor, nós temos que ser para Ele como que um espelho. Ele tem que olhar para nós e ver Ele mesmo em nós. É isso que Ele quer ver. E para chegar a isso, Ele nos faz passar por todos esses processos. Você se lembra, irmão, que na vida de Jacó, quando Jacó ele foi para aquela cidade chamada Siquém, ele já tinha passado por um longo processo de quebrantamento. Quando Jacó chega lá em Betel, lá em Siquém, aí um sujeito vai lá e o que é que faz com a filha dele, Diná? Violenta a filha dele, estupra a filha dele. Você percebe? Nós naturalmente teríamos uma atitude furiosa, né? Levantaríamos furioso, ele vai pagar, né? Qualquer pai do ponto de vista natural ficaria furioso com isso. Você percebe qual que é a atitude de Jacó naquela situação? A Bíblia diz que Jacó não fez nada até os seus filhos voltarem do campo. Deus começou a trabalhar em Jacó domínio próprio. Percebe os resultados das experiências que ele tinha passado? Ele começa a amadurecer. Aí a gente se lembra que Jacó, na ida, eu não me lembro se de Betel a Gilgal, a mulher que ele mais amava, o que acontece com ela? Ela morre, ela é sepultada no pé de um carvalho. Deus já desfere um duro na alma de Jacó, com a perda de Raquel, a mulher que ele mais amava. Aí a gente se lembra que depois disso, o filho de Jacó, aí você percebe, Jacó ele perde Raquel e ele transfere todo o amor que ele tinha de Raquel para quem? Para José. Ele agora protegia José com unhas e dentes. Aí o que Deus faz com José, irmão? Deus pega José e manda para o Egito. Mas você se lembra que Jacó, ele ainda tinha um outro filho com Raquel, que nasceu, a mulher morreu no parto deste filho. Foi Benjamim, não foi assim? E aí Jacó pega todo o amor que ele tinha por Raquel e Benjamim, por Raquel e José, e transfere para Benjamim. Ele protegia Benjamim com unhas e dentes. Aí quando José está lá no Egito, ele perguntou para os irmãos dele, né? Os irmãos dele não tinham ainda reconhecido ele. E aí José perguntou, vocês ainda têm um irmão? Tem algum outro irmão além desse? Aí ele fala, a gente tem um irmão caçula. Aí José faz toda aquela armação, prende os outros irmãos e diz assim, se não trouxer o irmão caçula, os outros irmãos vão ficar presos. Aí quando os filhos de Jacó chegam em casa, dizem, meu pai, o homem disse que se o senhor não liberar Benjamim, os outros irmãos vão ficar todos presos lá no Egito. Aí Jacó se desespera e começa a lutar, Aí tem um versículo que é incrível, que ele diz assim, se o Senhor levar os meus filhos, sem filhos ficarei. E aí entrega Benjamim para poder José conhecer esse irmão que ele pediu. Irmão, o que há de interessante ali? Jacó ele era apegado a essa família, Raquel, José e Benjamim. No momento que ele entrega Benjamim, sabe o que Deus faz? Devolve para ele os dois, José e Benjamim.
Você sabe o que é que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo para nós que nós não podemos amar nada e nem ninguém mais do que o Senhor. Aquilo que Ele deu para nós tem que ser entregue a Ele, consagrado a Ele. Se o que Ele dá para nós se torna um ídolo, sabe o que Ele faz com esse ídolo? Ele tira de nós. Tudo que o Senhor lhe deu, meu irmão, entregue, consagre a Ele. Meus filhos são seus, Senhor. Meu carro é seu, minha casa é do Senhor, minha esposa é do Senhor, meus bens são do Senhor, é tudo teu, Senhor. Eu sou apenas o gerente, eu sou apenas o mordomo, mas é tudo teu. Irmão, nunca ame nada com amor idólatra, porque Deus pode tirar de você. Então, é interessante essa lição na vida de Jacó. Essas experiências de Jacó, elas transmitem muitas lições para nós. Se nós quisermos andar com o Senhor, nós vamos ter que aceitar o fato de que Deus quer mudar a nossa natureza. E como que Deus muda a nossa natureza? Ele mortifica a natureza de Adão e nos dá uma outra para vivermos por meio dela. A natureza com que Ele quer que nós vivamos é a natureza do seu Filho Jesus. Essa é a natureza que Deus quer que nós vivamos, não a natureza do nosso velho Adão. E isso implica que nós teremos que morrer. Mas para nós morrermos, até a nossa morte, é uma escolha. Do mesmo modo que Jesus foi à cruz de modo voluntário, nós também devemos ir para a cruz de modo voluntário. Jesus disse assim, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, tenho poder para dar e para reaver. Jesus foi para a cruz porque Ele escolheu ir à cruz. Do mesmo modo que o Senhor Jesus escolheu ir à cruz, nós também temos que escolher todos os dias ir para a cruz. É uma escolha, não é uma obrigação. Deus não obriga isso a nós, é uma escolha. Amanhã, irmão, quando o dia amanhecer, amanhã é segunda-feira, né? Amanhã, quando o dia amanhecer e você for para o seu trabalho, ou em casa mesmo, ou na sua escola, ou na própria vida da igreja, você vai perceber que o Espírito Santo, ele vai te colocar em alguma situação. E você tem que lembrar, o irmão Watchman Nee dizia para os cooperadores o seguinte: vocês precisam vigiar o tempo inteiro, para que quando o Espírito Santo providenciar a cruz para você tomar, você não se esquive da cruz, mas você pede graça ao Senhor e toma a sua cruz e segue após o Senhor. Irmão, se nós formos fiéis a essa verdade, no fim de alguns anos nós teremos um considerável nível de maturidade. Se nós formos fiéis a essa verdade, se nós morrermos e dermos lugar ao Senhor Jesus, nós viveremos uma outra vida cristã. Amém? Então, irmãos, agora, irmão, o que eu acho fantástico da vida cristã, só ficar ligado no horário, o que eu acho fantástico dessas experiências é que, à medida que nós crescemos em vida, que é a vida de Deus, você sabe que existe uma verdade bíblica de que a única autoridade do universo é Deus. Todas as demais autoridades, elas são autoridades delegadas, tá? Deus, ele não tem autoridade, ele é a própria autoridade, tá? E quando um cristão, ele começa a ter uma experiência de mortificação, de quebrantamento, ele vai sendo a vida de Deus, ele vai sendo enchido com a vida de Deus. Ele vai se tornando um cristão cheio do Espírito Santo. E à medida que ele vai se tornando cheio do Espírito Santo, ele vai se tornando cheio de autoridade. Quanto mais a vida cresce em nosso espírito, mais nós crescemos em autoridade. A autoridade, irmão, ela é um assunto da vida. A autoridade espiritual é um assunto da vida. Existe um tipo fantástico no Antigo Testamento, na vida de Davi. Você se lembra que o rei Davi, ele recebeu quantas unções? Davi foi ungido quantas vezes? 3 vezes, não foi assim? A primeira vez que Davi foi ungido, ele foi ungido onde? Na casa do pai dele, de Jessé, não foi assim? Aí, depois que Davi recebe aquela unção, aí há toda aquela situação, ele se torna um dos soldados de Saul, e aí Davi, ele consegue ganhar todas as guerras do reino, ele consegue vencer os filisteus, todas as campanhas militares que Davi se envolvia, Davi vencia as batalhas. Aquela unção que Davi recebe,
ela está muito relacionada com batalha espiritual. Você se lembra que o Senhor Jesus diz assim no livro de Lucas: eis que vos dê autoridade para pisar serpentes e escorpiões, não é assim? E nenhum dano vos será causado. Esta primeira unção que Davi recebe, ela é uma unção de batalha. Não estou aqui especificando essas coisas, existe muito isso, uma unção disso, unção daquilo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a medida de unção que Davi recebeu lhe serviu para lidar com batalhas espirituais. Ele tinha autoridade para isso, tá? Aí a gente se lembra que Davi nunca perdeu nenhuma guerra. Irmão, você sabe que todo o Antigo Testamento, a linguagem de Deus do Antigo Testamento é uma linguagem tipológica. Deus fala conosco no Antigo Testamento por meio de alegorias, de figuras, de tipos, de sombras. Todas as vezes em que você ler os textos do Antigo Testamento e você vê a nação de Israel envolvida numa guerra, você sabe na tipologia o que Deus está querendo falar conosco? Deus está querendo falar para nós que aquela guerra, na tipologia, ela é interpretada como batalha espiritual. Isso que hoje para nós é literal no Novo Testamento, no Antigo Testamento era uma figura. A nação de Israel representava um cristão, ou o povo do Senhor, e todos os inimigos representavam, todos aqueles em que ele enfrentavam, representavam os inimigos. As batalhas ali podem ser contra a carne, pode ser contra os espíritos malignos, pode ser contra o diabo, pode ser contra o mundo, pode ser contra diversas coisas. A depender do texto e do contexto, isso pode ser interpretado como uma batalha espiritual. Por isso que Davi, quando ele luta com os filisteus, ele ganha todas aquelas guerras, porque ele já tinha uma unção do Senhor para isso. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Mas você percebe, irmão, que Davi, ele era alguém que ele tinha uma consagração secreta. Davi, ele era um homem que ele tinha uma vida consagrada ao Senhor, tá? Alguns eruditos acreditam que Davi, ele era um filho bastardo, ele não era um filho da mesma mãe que os seus irmãos. Por isso que quando Samuel vem para ungir o rei, ele nem sequer menciona Davi como filho. Samuel pergunta para ele: já acabaram todos os seus filhos? E se não tem mais um que está lá no deserto? Então ele tratava Davi com um certo desprezo. Então, mas perceba que Davi, ele era alguém muito consagrado ao Senhor. Davi, ele era consagrado e ele era muito fiel ao Senhor. Você lembra aquele princípio que está lá no livro de Mateus, no capítulo 18, se não me engano, que o Senhor diz assim: quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Não é assim que o Senhor fala? Perceba que ali, quando Davi estava cuidando, Davi arriscou a vida dele por causa de quantas ovelhas? Alguém lembra? Oi? Não, foi uma só não. Não, meia dúzia de ovelhas, se não me falha a memória. Meia dúzia de ovelhas. Davi, ele foi fiel em guardar aquelas ovelhas. Ele diz que ele lutou com um leão e lutou com um urso para preservar a vida de 6 ovelhas, tá? Davi, ele era um homem que ele tinha as vitórias secretas dele, ninguém via essas coisas, mas ele estava lá sendo fiel. Você sabe o que Deus está querendo falar para nós nesses assuntos? Irmão, todos nós cristãos, a vida cristã ela é dividida em dois aspectos: vida e serviço, tá? Vida é o que nós somos e serviço é o que nós fazemos para o Senhor. A vida cristã ela é dividida nesses dois aspectos. Perceba que ali na vida de Davi, ele tinha um serviço cristão. E embora o serviço dele fosse muito simples, fosse um serviço nos bastidores, ninguém via o que Davi estava fazendo no deserto, ninguém viu Davi lutar com um leão e com um urso, arriscando o pescoço dele por causa de meia dúzia de ovelhas, mas ele foi fiel ao serviço que o pai dele delegou para ele. Irmão, todos nós cristãos estamos passando por um treinamento no nosso serviço ao Senhor. Muitas vezes aqui, eu cheguei mais cedo, e eu vi aqui os irmãos, fiquei observando os irmãos limpando aqui o local, os irmãos borrifando aquele cheirinho de ambiente, varrendo o chão, e eu fiquei observando o zelo e o amor com que os irmãos estavam fazendo isso. Eu vi isso porque cheguei muito cedo. Cheguei aqui, ia dar 1h da tarde. E eu fiquei observando os irmãos fazendo isso com muito zelo.
E eu louvei o Senhor por isso. Irmão, esse é um serviço que, talvez quem chegou depois, você encontrou tudo arrumadinho, tudo limpo, tudo lindo, as cadeiras arrumadinhas, alinhadas, o chão varrido, tudo lindo. Mas a gente chega muitas vezes e não se pergunta quem fez isso. Né? Naturalmente a gente nem liga, né? Quem fez isso? Alguém pagou um preço para nós termos esse conforto. Alguém pagou o preço. A gente não pergunta quem fez, por que fez, como fez. Geralmente a gente não liga para essas coisas. Mas tem alguém que está vendo isso. O Senhor está vendo isso, irmão. E naquele dia você pode ter certeza que aqueles que são fiéis ao seu serviço ao Senhor, eles vão receber galardão por causa disso. E digo mais para os irmãos, ainda nessa vida, se nós formos fiéis ao Senhor, no nosso serviço, por mais simples que ele seja, e nós aprendermos a crescer em vida, sabe o que Deus vai fazer conosco? Vai começar a nos entregar maiores responsabilidades. O serviço cristão, o nível do serviço cristão, ele é medido pelo nível de vida espiritual. Se você cresce em vida espiritual, Deus vai lhe entregar uma responsabilidade maior. Eu me lembro que o irmão Christian, eu não sei se todos conhecem o irmão Christian, mas quem conhece o irmão Christian sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando de um irmão erudito que leva 4 horas pregando a palavra, e quando você levanta, você fica de boca aberta. Meu Deus, esse irmão visitou o terceiro céu, foi, Senhor? Você fica impressionado com a vida de irmão Christian. Irmão Christian conta que quando ele era jovem, quando ele se converteu ao Senhor, ele chamou um dos irmãos da liderança, ele mais outros jovens da idade dele, e disseram assim: irmãos, nós queremos servir o Senhor. Aí os irmãos da liderança disseram assim para eles: vocês querem realmente servir o Senhor? Eles disseram: nós queremos servir o Senhor. E aí os irmãos disseram assim para ele: então vocês vão fazer o seguinte, domingo de manhã, vocês vão chegar bem cedo, e vocês vão lá para o banheiro, e vocês vão lavar aquele banheiro. Ele disse que o banheiro lá na Ásia, ele é chinês, não é como aqui no Brasil, que é aquele troninho. Na Ásia é aqueles vasos sanitários, que é um buraco no chão, é uma coisa bem feia. É parecido com aqueles banheiros de estrada. Aqueles banheiros de estrada, viram aqueles banheiros horríveis? Aqueles banheiros de estrada. E eles dizem que chegaram e foram fiéis durante anos em lavar aqueles banheiros. Hoje, irmão Christian, ele é um apóstolo que prega o evangelho nos 4 cantos do mundo. Ele é um irmão que foi fiel no pouco, por isso Deus lhe entregou uma responsabilidade maior. Irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor falou a Davi: Davi, eu te tirei de trás da malhada para apacentar o meu povo de Israel. Davi estava lá, irmão, desprezado no deserto, apacentando meia dúzia de ovelhas. Desprezado pelo pai dele. E Deus transformou Davi em quem, irmão? No rei de Israel. Não somente o rei de Israel, mas aquele de quem Cristo descende. Que privilégio Davi teve, irmão. Que privilégio. Por causa de sua fidelidade. Davi, irmão, foi um homem que ele percebeu que nem os sacerdotes, nem os profetas perceberam. Davi percebeu que Deus tinha o desejo de ter uma casa para ele morar. Ninguém percebeu isso. Os profetas não viram isso. Os sacerdotes não viram isso. Mas o Davi, aquele desprezado lá do deserto, ele viu isso. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor diz de Davi: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Irmão, Deus é um Deus que ele não está preocupado com títulos, posições. Deus não se preocupa com nada dessas bobagens. Isso são bobagens humanas. Deus se preocupa com um coração fiel, com um coração que o ama, que se dedica a Ele, que é fiel a Ele. É a isso que chama a atenção do Senhor. Por isso, aquele Davi, aquele pastorzinho de meia dúzia de ovelhas desprezado pelo pai, se tornou alguém tão brilhante, tão ilustre para o Senhor. A gente lê o Salmo 139, é interessante quando a gente lê o Salmo 39, quando Davi diz assim: não darei descanso aos meus olhos, até que eu encontre descanso para o Senhor. Irmão, quando você estuda o livro de Samuel, você pode fazer um paralelo muito interessante entre a vida de Saul e a vida de Davi. Saul, irmão, ele era um rei soberbo, desobediente e infiel ao Senhor. Você se lembra que quando Saul se tornou rei de Israel,
A arca, você se lembra que a Bíblia diz que o Senhor estava entronizado entre os querubins, aqueles dois querubins que estavam em cima da arca da aliança, não é assim? O Senhor estava entronizado entre aqueles dois querubins. Aquela arca, ela representava a presença do Senhor, onde quer que aquela arca fosse levada. Nos anos, Saul foi rei de Israel por 40 anos. Nos anos em que Saul foi rei de Israel, a arca do Senhor, ela foi esquecida. A arca do Senhor ficou esquecida, se não me engano, por mais de 40 anos. Porque o fato da arca estar esquecida, aquilo representava a maneira como Saul lidava com o Senhor. Ele tinha desprezo, ele não dava importância ao Senhor. O que Saul teria que fazer com a arca? Trazê-la para o centro de Jerusalém. Aí a gente se lembra que o rei Saul morre, Davi se torna o rei de Israel. E quando Davi se torna rei de Israel, o que Davi faz com a arca da aliança, irmão? Oi? Davi manda trazer a arca para Jerusalém, não é assim? Mas existe uma coisa muito interessante no fato de Davi trazer a arca. Isso é muito didático para nós. Irmão, nós somos servos de Deus e o nosso serviço ao Senhor, ele ainda é cheio de imperfeições. Você se lembra que quando os filisteus roubaram a arca do Senhor, eles devolveram a arca como? Alguém lembra? Num carro de bois, não foi assim? Devolveram um carro de bois. E aí quando Davi viu aquele carro de bois, ele colheu uma ideia do mundo e trouxe para o meio do povo do Senhor. E ele aí tentou trazer a arca do Senhor para Jerusalém num carro de bois também. Qual foi o resultado, irmão? Morte. O resultado é morte. Todas as vezes em que nós fazemos qualquer coisa que esteja em desacordo com a palavra de Deus, o resultado é morte. No caso de Uzá foi ferido de morte pelo Senhor. Ali foi uma morte física. Deus literalmente fulminou com Uzá. Mas o que Deus está querendo dizer para nós é que quando nós não fazemos as coisas para o Senhor de acordo com a sua palavra, o resultado é morte espiritual. O que é morte espiritual? É quando nós não experimentamos o fluir do Espírito Santo, quando nós não experimentamos a presença do Senhor. Nós experimentamos morte espiritual, irmão. Mas quando nós agimos de acordo com a palavra. Mas perceba, embora Uzá foi ferido de morte pelo Senhor, por causa da falha de Davi, depois Davi corrigiu, ele foi lá, examinou as escrituras e viu que a arca do Senhor tinha que ser trazida aonde? Nos ombros dos levitas. Irmão, mesmo na nossa jornada com o Senhor vai nos corrigir no nosso serviço. Nós não devemos ter medo de errar. Não devemos ser levianos. Mas também nós não devemos ser negligentes no nosso serviço ao Senhor. À medida que nós vamos servindo o Senhor, Ele vai corrigindo o nosso serviço ao longo da nossa caminhada com Ele. Isso é muito claro no Novo Testamento, na vida de Marta. Lembra de Marta? Estava lá Maria, quedada aos pés de Jesus, a ouvir os ensinamentos. Aí Marta olha para o Senhor e diz: Senhor, não te importas que esteja a te servir sozinha? Ordena Maria que venha me ajudar. Aí o Senhor diz assim para Marta: Marta, Marta, pouco é necessário, somente uma só coisa. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Depois daquele fato, não existe mais nenhum registro de que o Senhor corrigiu Marta. Por quê? Porque Marta foi definitivamente corrigida. Ela entendeu. No texto original diz assim, Marta, não é necessário esse estardalhaço. Marta queria fazer para Jesus bolo de aipim, bolo de milho, suco de cajá, suco de uva. Todos os pratos que ela sabia, ela queria fazer para o Senhor. Mas o Senhor é muito simples, irmão. O Senhor é muito simples. Uma vez que o Senhor corrigiu Marta, ela se enquadrou. E assim deve ser. Todos nós somos suscetíveis de ter o nosso serviço ao Senhor corrigido. Tá? O que nós não podemos, estou só ligado no horário, irmão. O que nós não podemos é trazer prejuízos para o Senhor. Mas, irmão, voltando para a vida de Davi, quando Davi recebe a sua segunda unção, se não me engano, em Hebrom. A terceira unção de Davi, ele recebe em Belém de Judá. Lá em Belém de Judá, a Bíblia diz claramente que Davi foi entronizado sobre todas as 12 tribos de Israel. O que significa aquilo? Que agora Davi tinha autoridade espiritual para governar o povo do Senhor. Então, o fato de nós crescermos em vida, nós somos consequentemente enchidos de autoridade espiritual.
Crescer em vida significa crescer em autoridade, crescer em santidade, irmão. Crescer em serviço. Então, irmão, nós precisamos aprender na nossa vida cristã a sermos fiéis ao que o Senhor nos entregou para fazer. Meu irmão, se a sua responsabilidade na sua vida de igreja é varrer o chão do local de reuniões, faça isso da melhor maneira que você puder. Faça aquilo com zelo, faça com amor, faça com dedicação ao Senhor. Irmão, a gente conheceu o irmão Stephen Cole em 99. Eu não sei se todos aqui sabem quem é, existem alguns livros dele ali. O irmão Stephen, aquele que o irmão Carlos falou, acho que antes de ontem, que ele é o último cooperador vivo de Watchman Nee. Nós tivemos o privilégio de conhecer esse irmão em 1999, lá em Belo Horizonte. Irmão, nós já conhecemos muitos irmãos maduros, muitos irmãos crescidos, muitos irmãos espirituais. Mas eu, particularmente, nunca conheci alguém daquele nível. Talvez as palavras não consigam transmitir o que de fato estou querendo dizer. Esse irmão hoje tem 105 anos de idade. É um velhinho, bem idoso, com as mãos, ele tem mal de Parkinson. Quando esse irmão começa a falar do Senhor, as palavras dele espatifam os nossos corações. Esse irmão, eu não sei se ele ainda faz isso, mas esse irmão, até alguns anos atrás, ele ainda vinha para o local de reuniões com uma flanelazinha para limpar as cadeiras onde ia ter a reunião. E os irmãos diziam: irmão Stephen, não é necessário isso, irmão. Não precisa fazer isso. Ele dizia: mas eu quero fazer. Aquele é um servo do Senhor. Irmão, nós aprendemos que um servo de Deus não é aquele que simplesmente vem ao púlpito para pregar uma mensagem. Um servo do Senhor é aquele que pode fazer qualquer coisa para o Senhor. Esse é um servo de Deus. Nós olhamos para a vida daquele irmão, ele é um apóstolo, tá? Serviu junto com o irmão Watchman Nee na China durante mais de 50 anos. Hoje está idoso, extremamente maduro. Extremamente maduro. E esse irmão se converteu com 13 anos de idade. Hoje ele tem 105 anos de idade. E hoje, eu não sei se ele ainda tem condições físicas disso, mas pelo menos alguns anos atrás, ele vive em Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos. E há alguns anos ele ainda se dispunha a passar um pano nas cadeirinhas do local de reuniões. Muitos irmãos podem até não querer fazer um serviço desse, né? Não, irmão, eu não vou fazer esse serviço. Eu já vi irmão dizer isso. Não, meu serviço é evangelizar, eu sou um evangelista. Ô irmão, não aprendeu nada, irmão. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada, irmão. Você vai aprender, irmão, que antes de você ser um pregador, você precisa aprender a ser um lavador de banheiros, um varredor de local de reuniões. Você precisa aprender a cuidar de irmãos idosos, doentes. Irmão, o Senhor disse que quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. Não se engane. Não se engane, não pense que o auge do serviço cristão é vir no púlpito pregar uma mensagem. Não pense, irmão. Não pense. O irmão de Verne Fromm, que ele contou uma história. O irmão de Verne Fromm, que é um irmão também, já serve o Senhor há muitos anos. Esse irmão está bem idoso, um irmão muito amadurecido no Senhor. Ele conta que no início do seu ministério, um dia ele teve um sonho. Ele disse que nesse sonho, ele viu uma fila imensa de cristãos em direção ao tribunal de Cristo para darem conta das suas obras. E ele disse que naquela fila existia um cristão que tinha um cesto na cabeça de tantas coisas que fizeram para o Senhor. Ele disse que viu naquela fila um cristão muito conhecido, ele não diz quem é, mas um cristão mundialmente conhecido. E ele disse que ficou observando quando aquele irmão compareceu perante o Senhor, com aquele cesto na cabeça. Ele disse que o Senhor olhou para aquele cesto com olhos de chamas de fogo e aquele cesto sumiu. E ele disse que lá naquele lugar tinha uma irmãzinha muito simples, de lá onde ele congregava. Irmão, as obras dela eram tantas que ela chegava e estava com a mão assim, ó, as obras dela. E ele ficou observando quando aquela irmãzinha muito simples se aproximou do tribunal de Cristo, que o Senhor olhou para as mãos dela, que ela abriu, haviam ouro, prata e pedras preciosas. Meu irmão, não se engane, meu irmão. Não se engane com as aparências. Seja fiel naquilo que o Senhor lhe entregou para fazer e faça com muita dedicação, faça com muito amor.
Você não está fazendo para homens, você está fazendo para o Senhor. E naquele dia você vai receber o galardão pelo seu serviço ao Senhor. Irmão, é assim que deve ser. Nós devemos aprender que serviço cristão não é irmão, eu vou ser agora missionário à África. Irmão, se o Senhor te preparou para isso, se o Senhor te chamou para isso, e se entende na comunhão da liderança que você deve ir, você deve ir. Mas, irmão, não se engane achando que a vida cristã se resume a isso. Vida cristã não se resume a isso, irmão. Tá? Vida cristã não se resume a isso. Irmãos, existe uma coisa muito interessante quando a gente lê o livro de Coríntios, que Paulo tem lá no livro de Coríntios uma relação de dons espirituais. Tá? Vamos dar uma lidinha aqui em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. 10 minutos. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler o verso a partir do verso 4. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4. Preste bem atenção nesse texto. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Perceba aqui, irmão, nessa palavra, que ele está dizendo que a diversidade nos dons, está se referindo ao Pai. Observe, aqui nesse versículo estão ouvindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A diversidade nos dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E também a diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em tudo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui. Tá? Mas perceba que existe uma gradação aqui. Paulo começa dizendo que há diversidade nos dons. E depois ele está dizendo que há diversidade nos ministérios. E por fim ele está dizendo que é Deus que opera tudo, tanto nos dons como nos ministérios. Irmão, qual que é a diferença entre dom e ministério? Dom é aquilo que você recebe quando você crê no Senhor. Quando o Espírito Santo entra em seu espírito, ele entra no seu espírito já com um dom. Todo cristão, todo filho de Deus, ele tem pelo menos um dom espiritual. Existem cristãos que são cristãos de 5 talentos, 5 dons. Mas a grande maioria dos cristãos são cristãos de um talento, um dom espiritual. Mas como que um cristão faz? Qual que tem aqui a maior capacidade espiritual? O dom ou o ministério? Hã? Qual que tem a maior capacidade espiritual? O dom ou o ministério? O ministério. O dom é alguma coisa que não nos custa nada. Por isso que o nome é dom. E é doado. Quando você crê em Jesus, você recebe, o Espírito Santo lhe dá. Mas o ministério tem um preço alto. Como que um cristão se torna um ministro? Hã? Como que um cristão se torna um ministro? Eu estava falando há pouco agora de serviço. Irmão, ministério é uma capacidade de serviço espiritual num elevado nível. O ministério. Por exemplo, a gente olha para a vida, tem aqueles irmãos que têm o dom de evangelizar, você já viu? Ele é o pescador de vara, né? Assim, ele ganha peixe de um em um. Mas tem aqueles irmãos que são pescadores de rede. Ele só ganha as grandes multidões. Por exemplo, Billy Graham. Billy Graham não é um pescador de vara. Billy Graham é um pescador de rede. Tá? Ele é considerado como o maior evangelista desse século. Billy Graham. Parece que ele já ganhou, eu não sei, mas já passa dos milhões. Como que um cristão que tem um dom, ele faz para que o dom se torne um ministério? Hã? Sabe como, irmão? Para que um cristão se torne um ministério, esse dom dele, a vida cristã, a vida espiritual desse cristão, precisa passar pela operação da cruz. Ele tem que morrer. Porque quando ele morre, a vida de Deus que está no espírito dele começa a crescer. Começa a ganhar proporção. Começa a ganhar força. Então o nível espiritual desse cristão, a capacidade espiritual desse cristão aumenta consideravelmente. É isso que torna um cristão que tem um dom no ministro. Significa dizer, quando alguém é um ministro, que ele tem um ministério, significa dizer que aquele irmão ele tem maturidade. O ministério é um assunto da maturidade.
O ministério é um substrato da maturidade. Não existe um novo convertido que tem ministério, não existe isso. O novo convertido, ele tem um dom. O cristão experimentado, amadurecido, que tomou a cruz já durante muitos anos na sua vida, experimentou o quebrantamento em alta medida, esse cristão, ele possivelmente tem um ministério. Tá? Irmão, são 3h05, né? Tem um intervalo de 10 minutos, irmãos, tá? Então, são 3h05, desculpe, 4h05, quando for 4h15 a gente retorna. Tá bom, irmãos?